Livro de Mateus, capítulo 23, no verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Nesse verso, as palavras que mais me chamam a atenção é quando Jesus diz: vocês fazem essas coisas e se esquecem das mais importantes, o juízo, a misericórdia e a fé. Esse versículo deixa muito claro o padrão de pensamento de Deus a respeito do dízimo, que o dízimo não é a prioridade de Deus para abençoar uma pessoa. O dízimo ele é uma parcela, uma pequena parcela diante do juízo, da misericórdia e da fé. No meu modo de entender, nunca foi tão atual o termo cristianismo budista, onde as pessoas entregam uma coisa para Deus com o pensamento de ter algo de volta para si, de maneira que elas entregam para Deus e diz: Deus, eu quero de volta paz, prosperidade, saúde. Nunca se foi tão atual esse termo, esse tipo de pensamento de dá e devolve, como se eu estivesse negociando com Deus. Um tipo de pensamento assim revela uma coisa da igreja: imaturidade. Quando se fala em imaturidade, nós caímos nos versos de Hebreus que diz: olha, aonde o autor diz: olha, irmãos, pelo tempo que vocês estudam a Bíblia, vocês já deveriam ser mestres. Vocês tomam leite no tempo que já era para vocês comerem comidas sólidas. Eu digo isso fazendo alusão, é claro, de Mateus no capítulo 6, no versículo 7, quando Jesus está ensinando a orar, que ele diz assim: e orando, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Esse tipo de oração dos gentios revela um tipo de imaturidade espiritual. A palavra no verso de Mateus capítulo 6, versículo 7, revela um padrão do pensamento de Deus. Que é a mesma coisa de Deus dizer: olha, eu não estou olhando, ou não é a quantidade de vezes que você ora que vai fazer a minha mão se mover para te abençoar. Esse padrão de pensamento se traz também para os dízimos e para a oferta. Não é a quantidade de dinheiro que você entrega, não é a quantidade de vezes que você entrega que vai fazer com que Deus te abençoe. Ao meu modo de ver, o que vai determinar na vida de uma pessoa bênção materiais é a maturidade que essa pessoa tem de lidar com as coisas de Deus. Uma explicação, uma metáfora muito simples para explicar isso é a de que existe um homem de 30 anos de idade e esse homem está na cozinha, cozinhando, fazendo o almoço. E ele tem um filho de 5 anos de idade que está no quarto brincando. Então, essa criança sai do seu quarto e vai para a cozinha falar com o pai. E o pai está amolando uma faca porque ele vai fazer o almoço e ele vai cortar algumas coisas para fazer o almoço. Então o menino vê a faca na mão do pai e pede para o pai: pai, me dá essa faca. E o pai, por amor ao filho, diz: não, eu não vou te dar a faca porque você vai se cortar com ela. Esse menino volta para o quarto e 5 minutos depois ele volta e pede para o pai a mesma coisa: pai, me dá a faca. E o pai dá a mesma resposta: não. Então o filho volta para o quarto e 3 minutos depois o filho volta a falar com o pai: pai, me dá a faca. De agora em diante o pai não diz mais não. O pai simplesmente ignora o filho pedindo. Então o filho repete a mesma pergunta 3, 4, 10, 20, 30 vezes, até que ele se cansa de pedir porque já sabe que o pai não vai responder. E o tempo passa. 15 anos se passam. O menino já não tem mais 5 anos, hoje tem 20. E a mesma história se repete. O pai na cozinha com a faca na mão e o filho no quarto. Então o filho sai do quarto e vai na cozinha e pede: pai, me dá a faca. E o pai pega a faca e entrega para o filho. Deus usa dessa mesma maneira.
não é a quantidade de vezes que nós pedimos a mesma coisa para Deus. É a nossa maturidade de manusear aquilo que Deus tem nas mãos. É exatamente essa metáfora que explica Mateus capítulo 6, versículo 7. Isso revela uma imaturidade na igreja e um pensamento de que eu dou para Deus o dinheiro e Ele me devolve bênção. Isso contradiz a teoria da graça de Deus. Deus tem bênção para os seus filhos, sim, mas dar dízimo e oferta na igreja com o pensamento de que eu estou ajudando Deus para Deus poder me ajudar depois é um pensamento antibíblico. Você pode fazer isso nas outras religiões. No cristianismo, não. Porque dar dízimo e oferta, biblicamente, tem que estar com o coração aberto, com dois pensamentos na cabeça. Eu estou dando dízimo e oferta porque eu amo a Deus acima do meu dinheiro e eu amo ao próximo acima do meu dinheiro. Oferta e dízimo é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Porque amar a Deus sobre todas as coisas é a mesma coisa de dizer: o dinheiro não me domina e eu estou pegando o meu dinheiro e entregando na igreja para que sirva como missões, para ajudar no desenvolvimento e na manutenção da igreja, para abrir novas igrejas. Isso é dízimo, oferta e maturidade. E eu oro que as pessoas venham a ter maturidade na hora de ofertar. Porque dentro do meu contexto, o que eu vejo é justamente o oposto do que eu disse. As pessoas estão ofertando como moeda de troca, quando na verdade não é. Eu oro a Deus que cada vez mais e mais jovens do Brasil se interessem pelos púlpitos das igrejas, não para ser o tipo de pregador estrela, mas para pregar a palavra de Deus por amor ao próximo. Que Deus abençoe.